Boa noite, irmãos queridos. Para nós, você não imagina, Ronaldo, a alegria de nós estarmos aqui. Porque, como Paulo falou, pastor Carlos e Sueli, eles são do nosso coração. Nós éramos bem jovenzinhos. Podem assentar. Podem sentar-se, queridos. Nós éramos bem jovens quando nos conhecemos, na faixa dos 20 e poucos anos, e foi assim marcante na nossa vida. Eu lembro que o primeiro encontro de casais que nós participamos foi com o pastor Carlos Alberto, pastor Beto, né? Com Sueli, e aquele encontro foi fundamental para o nosso casamento, para o nosso ministério de casais na nossa igreja. A partir dali, nossa igreja começou também a investir nesse ministério de casais. Queria deixar para vocês um textozinho aqui da Bíblia, um pequeno texto da palavra de Deus. O pastor Ronaldo falou de tanta coisa que nós temos, quanto o Senhor nos supre, né? Nada nos faltará. E eu gosto muito do livro de Isaías. Eu li um texto de manhã e vou ler outro agora, porque o livro de Isaías, ele é um livro encorajador. Ele traz palavras de encorajamento para Israel, e nós somos o Israel de Deus hoje. Então, esse texto aqui fala como Deus abençoa o justo. Acabamos de falar nisso, não é? Como Deus abençoa aqueles que o buscam. É um texto que fala qual é o verdadeiro jejum, aquilo que agrada a Deus, é buscar a Deus, a justiça, buscar abençoar os outros. É isso que essa igreja tem feito, é isso que essa igreja tem ensinado. Por isso essa promessa é para você. Está aqui em Isaías 58, verso 11. O Senhor o guiará constantemente, o Senhor guiará essa igreja constantemente. Satisfará os seus desejos. Olha que coisa maravilhosa, que o Senhor se agrada em satisfazer os desejos dos justos, porque Ele sabe que nós não vamos desejar nada fora da sua palavra. Numa terra ressequida pelo sol, numa terra, num momento em que parece que nada dá certo, que está tudo perdido, ainda assim Ele sonda o nosso coração e vê qual é o desejo do nosso coração. E fortalecerá os seus ossos, nos dará um novo ânimo, nova força para enfrentar o que for preciso. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Em terra ressequida, em momentos difíceis na sua vida, saiba, Deus estará plantando um jardim de bênçãos. Para terminar, eu queria contar para vocês um testemunho bem rapidinho, para não tirar tempo do pastor Paulo. Nós temos um programa de televisão lá no Rio de Janeiro, só passa no Rio, no Grande Rio. E num desses programas eu entrevistei uma moça chamada Elaine. Ela é de uma igreja que fica na Baixada Fluminense, que vocês sabem que é uma área pobre. E de uma cidade, São João de Meriti, faz parte do Grande Rio. Ela é da nossa igreja ali em São João de Meriti. E ela teve um encontro profundo com Jesus. Ela e o esposo dela. Ela já tinha tido um encontro com Jesus e o esposo dela foi alcançado no encontro de casais. E eles se batizaram e ela começou a trabalhar muito na igreja. Se precisava ajudar alguém, ela ia. Se alguma senhora da igreja estava enferma, ela ia ajudar no serviço de casa dessa irmã. Se o pastor precisasse de alguém para alguma atividade na igreja, ela estava lá. E distribuição de folhetos, distribuição de alimentos, a Elaine estava em todas. E o marido dela falou assim: Elaine, tá bom, você é crente, mas não precisa ser tão dedicada. Não precisa se gastar tanto na obra do Senhor. Ela disse assim: marido, um dia
o Senhor vai me recompensar. O Senhor abençoa os justos. E ela mergulhando de cabeça, trabalhando, mas sempre arranjando um tempo para ajudar a obra do Senhor. Um dia Elaine saiu de casa para ir até a casa da sogra dela. E foi sozinha, mas uma das filhas começou a se sentir mal. Ela falou: não, então vem para cá, vem para a casa da vovó aqui, você vem para cá encontrar comigo. Logo depois, ela recebe uma ligação. A vizinha estava ligando para a casa da Elaine, para Elaine, e dizendo: Elaine, vem para cá, a sua casa está em chamas. Eu não sei o que aconteceu, a sua casa está pegando fogo. Quando ela chegou lá, já era barulho de carros de bombeiros, bombeiros em volta, a rua cheia, vizinhos, e ela não pôde mais entrar em casa. As meninas queriam entrar para ver se conseguiam pegar alguma coisa, mas os bombeiros não deixaram mais que eles se aproximassem. Tentaram de tudo, mas não teve jeito. A casa lambeu todinha, queimou tudo. Telhado, tudo, só ficaram as paredes porque eram de tijolo. O resto queimou tudo. Irmãos, quando a igreja soube disso, uma igreja simples, que isso tinha acontecido com a Elaine, os profissionais da igreja, marceneiros, pedreiros, gente que assenta azulejo, pintores, especialistas em telhado, todos se juntaram e em 40 dias eles levantaram a casa da Elaine outra vez. 40 dias. Trabalhando nos fins de semana, trabalhando nos fins do dia, eles deram para Elaine uma casa toda nova. A igreja levantou dinheiro, levantou recursos. Ela tinha perdido todas as suas roupas, mas as irmãs iam nessas lojas de departamento, onde vende um cartão que vale algum valor, e davam para ela e diziam: vai lá pegar a roupa que você precisa. Ela passou a ter uma geladeira nova. Alguns irmãos fizeram parcelamento em casas de eletrodomésticos para Elaine e deram para ela geladeira, fogão, micro-ondas. Ela disse: pastora, eu passei a ter na minha casa coisa que eu não tinha antes. E o Senhor restituiu a Elaine tudo e ainda de melhor qualidade. Sabe por quê? Mesmo nos desertos, o Senhor fará com que a nossa vida seja um jardim florido. Como é importante você fazer parte de uma comunidade. Isso não existiria na vida de Elaine se ela não pertencesse ao corpo de Cristo. Mas ela não era sozinha na sua perda, no seu incêndio. Ela era uma irmã fiel que se gastou pela sua igreja, que ama a sua igreja, e o Senhor a recompensou. Que Deus abençoe você e saiba que nada do que você faz por Jesus, nada que você faça por algum irmão, pela igreja, pela obra do Senhor, fica despercebido ao Espírito Santo e a Jesus. Você vai encontrar a sua recompensa. E Deus abençoe essa igreja pelos próximos 40, 80, 120 anos. Amém. Se Jesus não voltar antes, né, Cláudio? Abre a Bíblia em Marcos capítulo 2. Mas esse tema é legal. Como ser usado por Deus com inteligência para atingir outras pessoas. Isso é legal. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Quem vai a Cafarnaum, está escrito lá na entrada: Cafarnaum, a cidade de Jesus. E a gente se emociona quando a gente entra em Cafarnaum. Mas Jesus morava lá. E logo ocorreu que ele estava em casa e muitos afluíram para ali. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra.
E alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Eu imagino que era uma maca, o paralítico deitado, cada um numa ponta da maca, indo para levar o paralítico para que Jesus o curasse. E esses 4, que a Bíblia nem fala o nome deles, mas eu tenho certeza que esses 4 vão estar no céu. Eles levaram o paralítico e tinha muita gente na porta, estava lotado, não tinha como passar. Eu gosto desses 4, porque eles poderiam ter desistido naquela hora. Ó, tá vendo? Nós fizemos a nossa parte, nós trouxemos aqui, mas está tudo cheio, como é que nós vamos passar? Desiste, não é para nós, está fora, vamos voltar, semana que vem nós voltaremos. Eles não desistiram no primeiro obstáculo. Todo o texto conta o milagre que Jesus operou na vida daquele homem. Mas por trás do texto existem 4 homens que tornaram aquele evento possível com o trabalho deles. Carregar uma maca com um paralítico para perto de Jesus. Você pode ser usado por Deus, meu filho, para levar os paralíticos espirituais. Tem muita gente que está com o cérebro paralisado, eles não pensam, eles estão iludidos. Alguns estão como que fizeram uma lavagem cerebral neles, e eles gostam de músicas ruins. Eu estava vendo uma reportagem hoje em dia, uma música fazendo sucesso lá no Nordeste. E a música fazendo sucesso. A letra, meu Deus, eu tenho até vergonha de falar a letra. Um cavalo morto, um cavalo sem vida. Um cavalo morto é um cavalo sem vida. Thor, Jean Thor. E se isso é letra de música, meu Deus, mas a turma gosta do ruim. Hoje em dia a turma gosta do ruim, não só na música, até nos gostos, até nas conversas, até, meu Deus, a nossa sociedade está anestesiada. Existe uma espécie de uma opressão demoníaca em cima de pessoas. E as pessoas não pensam, as pessoas estão totalmente perdidas, estão paralisadas. Eu não quero ficar dizendo que eu sou um saudosista, porque no meu tempo que era bom. Não, vai cá para nós, gente. Essa meninada de hoje em dia, salvo algumas exceções, eles estão com 2 parafusos a menos. Eu não sei se eu que já tenho 72 anos, eu estou desturmado. Mas eu quero dizer para vocês, tem alguma coisa errada por aí. É preciso que a gente continue falando. O que nós temos para falar, o valor, aquilo que falamos, a nossa mensagem é eterna. E os 4 pegaram o paralítico, chegaram na porta. O que está escrito no texto? E não podendo aproximar-se por causa da multidão, eles fizeram o que foi possível. Descobriram o telhado no ponto correspondente ao que Jesus estava, fizeram uma abertura, tiraram as telhas, baixaram o leito em que jazia o doente. E você imagina Jesus falando para uma multidão, de toda gente, até no lustre, e aí daqui a pouquinho aparece uma luz. A telha, foi tirada a telha, todo mundo deve ter olhado para cima. E daqui a pouquinho começa a baixar um paralítico. E eles trabalharam em equipe, porque se os 2 da frente trabalhassem rápido e os de trás trabalhassem devagar, a máquina ia fazer assim, e o paralítico ia cair. Ela disse, não, ele desceu na horizontal direitinho, trabalharam juntinho. Você precisa aprender a trabalhar em equipe para fazer a obra de Deus.
Trabalhar em equipe é fazer o que for preciso, fazer o que é necessário. Na obra de Deus, tudo tem valor. Ficar na porta, entrar uma pessoa que você não conhece, você dá um sorriso, que bom que você veio, como é que é o seu nome? Eu não tenho ainda o prazer de te conhecer, como é que você veio parar aqui? Que bom que você veio, posso te dar um abraço? Você não sabe o valor disso na obra de Deus. Nós tínhamos, ele já faleceu, um diácono na nossa igreja, seu Israel. Seu Israel era pau para toda a obra. E eles começaram a convidá-lo para frequentar uma igreja. Ele começou a fazer uma espécie de turnê em certas igrejas. E ele colocou no coração dele assim: eu vou ficar na igreja que quando eu chegar, me derem um abraço. Pronto, botou isso no coração. E aí ele chega, o seu Israel, lá na nossa igreja, tinha uma menina na porta, ela era a nossa tecladista, simpática, alegre, ela estava na porta. Chegou o seu Israel, e ela: oh, como vai o senhor? Seja bem-vindo, posso lhe dar um abraço? Deu um abraço no seu Israel. O seu Israel nunca mais saiu de nossa igreja, chegou a ser um diácono da nossa igreja, anos, foi servo fiel, o Senhor o promoveu à glória. Um abraço. Não é difícil para você, minha filha, abraçar as pessoas aqui. Olha, essa comunidade é uma comunidade que acolhe direito as pessoas. Eu soube de um ministério que vocês têm aqui, antes do culto, domingo de manhã, começa às 9 horas. É um ministério do aconchego, eu não sei o nome que vocês dão. As pessoas chegam e são recebidas aqui de 9 às 10. Faça parte desse ministério. Mais do que isso, traga um paralítico para o ministério. Quem é? Eu não conheço nenhum paralítico. Seu vizinho, que não entende nada de Jesus, que não quer saber, não tem afinidade pelas coisas de Deus, traz e convida ele. Convida a sua nora. Ganha a sua nora, porque pode ser que ela seja, se for namorada ou noiva do seu filho, pode ser que ela venha a ser a sua nora. Meu filho começou a namorar uma menina, os dois não valiam nada, nem ele nem ela. E eu comecei a tratar a moça assim, né? Não fazia fé. Aí a minha mulher me deu um grande conselho: Paulo, trata essa moça bem. Pode ser que o nosso filho case com ela. Trata ela bem. E eu, a partir daquele dia, caiu a ficha. Eu comecei a tratar ela tão bem. E aí, a Claudete convidou ela para ir à igreja. Não é que ela se converteu, mas se converteu para valer. Os dois tinham aquela vida normal de jovens não crentes. Sabe como? Ela morava sozinha, apartamento dela, ele ia para lá. Imagina, né? Não precisa falar mais nada. Só que ela se converteu. E aí Deus falou com ele, com o safado do meu filho. Deus falou com ele: se você atrapalhar essa menina no caminho de Deus, tu vai para o inferno, cara. Aí o meu filho caiu em si. Pá! Eu não posso atrapalhar não. E ele falou: pai, eu queria dar uns amassos nela. E ela queria estudar Coríntios, Gálatas, Efésios. E aí ele começou a estudar Coríntios, Gálatas, Efésios com ela, para não atrapalhar. Meus irmãos, quem começa a estudar a Bíblia, Deus abençoa. Os dois fizeram um pacto: somos de Jesus, então agora nós vamos namorar de mão dada, mãozinha dada, não vamos passar disso. E aí eles não sabiam quando podiam casar, né? Mas eles foram fiéis. Depois de 2 anos e meio, Paulo Júnior casou com a Juliana.
Hoje ele é pastor dos adolescentes na nossa igreja, com uma moral boa para falar para os adolescentes. Eu consegui, vocês vão conseguir também. Com Jesus a gente pode dizer não a essa tendência moderna. A gente vai esperar o casamento. E não é fácil não, gente. A gente tem que orar muito por essa garotada de hoje em dia. O tranco que eles recebem é um tranco forte. Porque toda a sociedade está falando ao contrário. Que isso aí é uma coisa normal, mas a palavra de Deus tem os seus limites. Se você quiser ser fiel a Jesus, você não tem que ir atrás da maioria, você tem que ir atrás dos princípios da Bíblia. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão aí mesmo? Amém? Amém. Tá bom. Então os 4 chegaram com um paralítico lá, fizeram o que podiam, telharam a casa, desceram o paralítico. Vocês conhecem a história. Jesus olha para o paralítico e diz assim: olha, meu filho, perdoados estão os teus pecados. Porque na nossa vida, irmãos, o que é mais importante é termos os nossos pecados perdoados e o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é que é importante. Importante não é ter casa própria. Importante não é ganhar bem. Importante não é ter carro novo. Isso tudo é bom. Ter um carrinho novo, ter casa própria, tudo é bom. Mas o importante mesmo é ter o nosso nome escrito no livro da vida. E a nossa casa derradeira é lá, não é aqui não. E a verdade é que aquela turma da oposição ficou contra. O que é isso? Como é que ele pode dizer que expulsa, que perdoa pecado? Só Deus tem poder para perdoar pecados. Aí Jesus sabe o coração das pessoas, sonda o coração. Olha, para vocês terem sabendo que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E aquele paralítico que tinha provavelmente um sistema músculo-esquelético atrofiado, não andava há tantos anos. O que aconteceu com o paralítico foi um milagre imediato. Os músculos ganharam tonicidade, os nervos começaram a funcionar, a contratura muscular voltou ao normal, ele se pôs de pé, ele ganhou força, pegou o próprio cama, botou nas costas: sai da frente que eu estou voltando para casa. Meus irmãos, essa passagem me encanta, porque Jesus transforma o destino de um homem. Quando Jesus chega presente na nossa vida, ele transforma o nosso destino. Eu não conheço assim com intimidade a grande maioria de vocês, mas eu quero dizer para vocês que vocês têm um bom destino assegurado. O nosso destino não está vinculado à nossa aposentadoria. Ah não, se eu tiver uma boa aposentadoria, o meu destino, nada disso. Nosso destino não está nas mãos da aposentadoria. Ah, se eu fizer exercício, eu vou ter uma velhice saudável, não vou ter problemas de arteriosclerose, nem vou ter infarto. Tudo isso é importante, fazer ginástica, não comer muita gordura, caminhar, ter saúde, prestar atenção nas coisas básicas, da nossa vida. Mas, meu filho, o que é realmente importante nessa vida é você ter um destino assegurado na glória. A minha pergunta para você é: você tem certeza que se você morrer agora, infarto agudo do miocárdio, pum! Você tem certeza que você vai abrir os olhos na presença de Jesus? Esse é o nosso maior patrimônio. O patrimônio dos evangélicos não está na beleza dos seus templos. Se bem que esse lugar aqui é até bonito, mas eu tive na Europa agora há pouco tempo, o pessoal entra nos templos lá, aqueles tradicionais, para tirar fotografia de vitrô. É bonito. Nosso patrimônio não está nos nossos templos.
O nosso patrimônio está na nossa certeza de que se eu morrer agora, hoje, aqui, eu vou me encontrar com o meu Senhor no minuto seguinte. É isso aí. Se você não tem essa certeza, você está empurrando com a barriga as coisas importantes. Não adianta vir na igreja, não adianta dar o dízimo, não adianta cantar os cânticos, não adianta. Você só vai ser realmente abençoado na vida e encarar o teu futuro de uma maneira bonita se você tiver certeza que se você morrer hoje, você está... Chama-se a isso, meus irmãos, certeza da salvação. Quando a gente conta isso lá fora, a turma não entende a gente, não. O pessoal diz assim, mas você é bobo, besta, hein? Que cara orgulhoso, você tem certeza. Por que é que você pode afirmar que você está na glória? Você se sente tão bom assim? Não, mas eu não estou salvo porque eu sou bom. Eu estou salvo porque Jesus é bom. Eu estou salvo porque eu sou salvo pela misericórdia, pela graça, pelo favor que eu não mereço. Por isso que eu posso dizer que eu estou salvo, porque Jesus Cristo escreveu o meu nome no livro da vida. Querido, esse é o nosso patrimônio. Sabermos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e que Ele disse, vou reservar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Essa passagem é uma passagem encantadora do Evangelho de Marcos. 4 homens que descobrem o telhado. Eu imagino, meus irmãos, aquele paralítico pegando o leito dele, botando nas costas, e pedindo licença, dá licença, com licença, estou passando, dá licença. E 4 indivíduos lá em cima, botando telha no lugar. Valeu a pena tirar essas telhas, valeu a pena, vamos botar a telha no lugar de novo, mas valeu a pena. Quando a gente faz alguma coisa na obra de Deus, sempre vale a pena, sempre vale a pena. Claudete contou a história dessa menina. Se você quiser aplaudir, pode aplaudir mesmo. Vale a pena, tá bom. A história dessa menina, a Elaine, pega fogo na casa dela, mas uma menina envolvida na igreja, na nossa igreja, uma das igrejas mais financeiramente mais pobres do nosso ministério, São João de Meriti, na Baixada. Todo mundo pobre, não tem ninguém rico. Mas tem gente dedicada. Eu cheguei a uma conclusão, sabia? Os pobres são mais dedicados ao Evangelho do que os ricos, sabia? O pobre é mais generoso. Por isso que tem uma passagem na Bíblia que ninguém gosta de ler, mas vale a pena. Senhor, não me dê o excesso, para eu não me ensoberbecer e me afastar de Ti. Também não me dê a falta, para que eu não venha mendigar e murmurar contra o Senhor. Me dá o justo ali, meu Deus, para eu ter uma vida tranquila, uma vida boa, mas uma vida ali, ó, só, nem excesso, nem falta. Me dá só aquilo que eu realmente preciso. Porque tem muita gente que nem sabe ganhar muito dinheiro, que se afasta. Quando era pobre, era fiel. Aí Deus abençoa, o cara vira um empresário, passa, aí se afasta de Deus. Porque agora ele tem muitos bens. Então, filhão, se você quiser ser abençoado na vida, começa a trabalhar na obra de Deus com carinho, com dedicação. Deus abençoe você naquilo que você faz. Eu sei que essa igreja tem vários ministérios. Tem o ministério dos pequenos grupos, não tem? Olha, esse ministério dá certo. Você convida o teu vizinho de porta para ir numa reunião pertinho da sua casa. É uma reunião dentro de uma casa de família, não é com muita gente, nunca tem muita gente num pequeno grupo, é uma reunião menor, em que as pessoas têm comunhão, e Deus costuma operar de uma maneira linda. Você participa de um pequeno grupo?
Começa a participar de um pequeno grupo, você vai ver que você vai começar a se interessar mais pela obra de Deus, pelo ministério de evangelização, e você vai ficar mais fiel à sua comunidade, à sua igreja. Que Deus abençoe vocês. O que eu tinha para falar para vocês nessa passagem é que quando Jesus opera na vida de um homem, ele abençoa o homem, ele abençoa aquele paralítico foi abençoado. Ele entrou paralítico, saiu andando, carregando o leito. Mas ele abençoou também outras pessoas que participaram do processo. Pelo menos 4 homens foram abençoados. A Bíblia não fala nada deles. Mas eles foram motivo de bênção para uma outra pessoa. É isso que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Desenvolver no seu coração um desejo de ajudar, um desejo de fazer com que outros sejam abençoados. Nós temos um programa de televisão lá no Rio de Janeiro, que só passa lá no Rio. São 30 minutos aos sábados às 8h30. O nome do programa, Louvor e Mensagem. A Claudete faz uma entrevista, e logo depois eu falo 15 minutos no máximo. O programa é bem ouvido, 80 mil pessoas ouvem a Band, a Bandeirante, lá. Isso porque é Band, se fosse Globo era 4 milhões, mas como é Band, 80 mil pessoas, mas 80 mil pessoas, 30% não evangélicos. Então, pelo menos umas 20 e tantas mil pessoas, todo sábado, assistem o nosso programa, não são evangélicos. E a gente sente que esse programa tem abençoado. Tem gente sempre chegando lá em nossas igrejas. Aí eu assisti o programa, eu gostei. Vocês não falam de dinheiro no programa, gostei disso, então já nós não falamos de dinheiro. Não se fala de dinheiro no nosso programa. Todos tinham que ser assim, mas eu acho que nós somos um dos poucos que tem um programa de televisão e não fala de dinheiro. Mas quer saber? Deus tem abençoado. A gente não pede, eles também não dão. Mas nós temos os nossos irmãos que já mantêm o programa com os seus dízimos, as suas ofertas, não precisamos pedir. Quer saber? Deus tem abençoado. Eu estou aqui com o coração em festa, participando de 40 anos da festa do ministério dessa igreja, com esses pastores, alguns que eu conheço já há tantos anos. Eu vi meninos, gente pequenininha. Hoje eu conheci os netos dos meus irmãos, e eu fiquei tão emocionado de ver como é que Deus tem abençoado a vida comunitária dessa igreja. Eu não quero ir embora sem orar. Eu creio no poder da oração. Alguns colegas me perguntam: Paulo, você acredita em oração mesmo? Você é médico. Você acredita em oração? Que oração muda? Que muda é o antibiótico, cara. Que muda é o tratamento médico. Que oração? Você está falando sério quando você fala que oração muda as coisas? Irmãos, nem sempre a inteligência faz com que a pessoa abra o coração para Deus. As coisas de Deus, elas se revelam no coração. Pessoas podem até não ser muito inteligentes, mas creem. A fé é um patrimônio que não depende só de você. A fé é quando o Espírito Santo toca. Eu tenho um amigo que durante 2 anos se afastou do Evangelho, fez tudo o que podia fazer, porque ele disse assim: o dia que eu quiser eu volto. E ele voltou 2 anos depois, só que os céus tinham se tornado em chumbo. Ele orava e não sentia nada. Ele ia na igreja, os outros eram abençoados, menos ele. Ele foi entrando numa depressão, numa angústia, meses. E ele falou: meu Deus, eu acho que eu brinquei com Deus. Eu acho que Deus virou as costas para mim, não tem mais jeito para mim. Ele entrou em crise. E eu orei por ele. Era um problema. Depois de 1 ano e meio, Deus teve misericórdia dele. E ele
se arrebentou na presença, se quebrantou, voltou a crer, porque fé não é na hora que a gente quer ter, fé é quando o Espírito Santo toca. Você não se converte na hora que você quer, você se converte na hora que o Espírito Santo toca em você. Portanto, meu filho, se o Espírito Santo um dia tocar no seu coração, não faça ouvidos de mercador, abra o coração, porque pode não ter uma outra oportunidade na frente. Não brinca com Deus. E é por isso que eu quero orar por algumas pessoas, gente sincera que está aqui nessa noite e que diz assim: eu gostaria que essa igreja orasse por mim. Eu gostaria que o meu coração se abrisse para as coisas que eu não consigo entender, explicar, as coisas da fé. Quem que explica a fé? Quem que explica um Deus que do nada criou tudo? Quem explica Jesus Cristo encarnando num bebê lá em Belém? Quem explica a morte de Jesus no Calvário e a sua ressurreição? Quem explica? Não é para entender, meu filho, é para crer. É quando o Espírito Santo toca em você. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos.